são as três causas do comportamento bestial, né, da bestialidade, e que, portanto, podem estar misturadas também. Depois ele explica lá com mais detalhamento. Leiam, por favor. Então, ele acha que a bestialidade de todos os três defeitos é o menos condenável moralmente, porque o sujeito não está ciente de nada, ele transformou-se numa fera. É uma pessoa, um louco, que não merece pena, mas não merece, digamos, usar de moita moral. O sujeito não sabe o que ele está fazendo. Ele fez uma coisa errada porque ele acha que aquilo é certo, ele perdeu a noção do certo e errado. Então, diz o Aristóteles que essas três coisas não são a mesma coisa, são diferentes. Primeiro, porque tem um grau de consciência diferente. Quanto mais perto da bestialidade, menor é a consciência daquele ato. Diz o Aristóteles que o primeiro é o mais grave de todos, que é o vício, tanto é que ele dedicou metade do livro ao vício, porque o vício é um ato consciente de adesão a um projeto mau. Quer dizer, o vicioso tende a não se arrepender do que faz, porque ele simplesmente decidiu que ia ser mau. É o caso aí daqueles três atos que você citou. A maior parte dos criminosos são assim. Eles têm uma ideia de que, ainda mais porque há tantos sociólogos da USP nesse momento da história, dizendo que ser criminoso é aproveitar para reduzir as injustiças sociais. Quando você afirma que o crime tem origem na distribuição de renda, não sei o quê, você está dizendo o seguinte, que o sujeito é uma vítima. O sujeito que assalta você é uma vítima da sociedade. Então, quem é que gera criminalidade no Brasil? Os sociólogos da USP, porque eles aqui são advogados dessas barbaridades. E compreenderam? Então, esse primeiro aí, ele tem sempre razões intelectuais para julgar julgar a sua perfídia, a sua cupidez, a sua torpeza. Digamos. A sua torpeza é, de alguma maneira, justificável. Ele embarca conscientemente numa vida de vícios. Então, ele tem uma justificativa para ser assim. Por isso, Aristóteles acha que esse aí é irrecuperável. Porque a única possibilidade da recuperação é o arrependimento. E é por isso que todas as religiões são assim. Em especial o cristianismo. E é por essa razão que a confissão é absolutamente importante e eficaz para que haja o perdão. Não é possível haver cristianismo com perdão sem a confissão, que é essa ideia aqui. Como esse primeiro não se arrepende de nada, porque no fundo ele acha que ele tem razão, sobretudo porque ele leu um artigo do sociólogo da USP que diz que ele está só fazendo justiça social, quando ele está distribuindo a renda sua com ele. Isso é um ato até meritório, não é? Então, esse daí não conserta. O segundo, que é o destemperado, digamos assim, embora destemperado não tenha sido colocado aqui, que é a acrasia. A acrasia é aquele que não tem força de resistir, não tem força. A é a negação, portanto, a abstinência, crasos é força. Então, o que é a acrasia? É aquele que não resiste a alguns momentos, que nunca atônicos, mas há momentos que são episódicos, né? Intermitentemente acontece uma crise, que não resiste às emoções que afloram na sua existência. Então, esse daí irá produzir atos maus, mas que não são atos maus irrecuperáveis, porque ele tende a, no dia seguinte, reconhecer que fez uma coisa errada. E se ele reconhece que fez uma coisa errada, sentirá culpa. E se sentir culpa, ele pode ser recuperado. Portanto, esse segundo aí é possível de recuperar. E ele é o caso que alguém quis saber como é que faz isso, é o caso do Hércules, como eu contei para vocês. Ali é para pegar cada um dos 12 trabalhos e contar para vocês o que é que significam os 12 trabalhos. Por exemplo, o segundo trabalho, o primeiro, é a ira de Lerna. Eu tenho que matar a ira de Lerna. Aquela mesmo que deu o veneno para suas flechas. E ele, quando corta a cabeça da ira, nasce em duas no lugar. E uma das cabeças é imortal. Então, são 9 cabeças, sendo que uma é imortal. Então, o que ele faz? Ele corta a cabeça e começa a cauterizar com fogo cada vez que ele corta. Qual é o sentido disso? Significa que para você poder arrumar a sua vida viciosa, né, e ser escravo das paixões, tem de agir caso a caso em pequenos vícios e resolvê-los 100%.
porque são pequenos. Cada cabeça de uma vez você resolve. No entanto, não tenha nunca a esperança de se livrar de todos eles, porque uma cabeça é imortal. E aquela cabeça, então, que é imortal, o Hércules enterrou profundamente e botou uma pedra em cima. Porque, embora ela nunca vai poder ser destruída, ela sempre estará potencialmente em ação, de alguma maneira. Mas você joga lá no fundo do sistema. Entendeu? Mas o que é o Hércules? É um manual de disciplina das emoções. A história de Hércules é um manual da disciplina das emoções. Ele tem que perseguir a costa de Artemis, que é a quinta tarefa, se não me engano. A costa de Artemis é extremamente rápida. E ela não faz mal nenhum. Queriam pegá-la apenas porque era a costa de Artemis, e ele passa um ano correndo atrás da costa. E depois de um ano, finalmente, ele consegue prender a costa e levá-la, né, para Megara, onde ele mora. E a ideia da perseguição à costa de Artemis é que só se consegue resolver isso com paciência. Você não consegue melhorar a sua vida emocional se você tiver pressa. É preciso ter a paciência de esperar um ano para conseguir pegar a costa de Artemis. Entenderam isso? Entenderam que esse é o sentido simbólico dos 12 trabalhos de Hércules? São 12 possibilidades de autoeducação que você faz para poder controlar suas emoções. No entanto, aquele que é vicioso não tem esse, porque ele não acha que esteja errado, ele não reconhece que está errado. E o Hércules tanto reconhece que estava errado que no final da sua vida, quando ele sucumbe um pouco antes da morte, a mais uma emoção, quando ele sucumbe a mais uma emoção, ele, no entanto, é reconhecido como Deus, por Deus, que vem tirá-lo da pira e o leva para o Olimpo, não o deixando ir para o Hades. Finalmente, Hércules vai para o Olimpo. Lá recebe em casamento uma filha de Hera chamada Hebe, que não é a Hebe Camargo, por favor. Isso seria igual aí para o Hades, entendeu? Entendeu? Que a Hebe é a deusa da juventude. A Hebe é a deusa. A Hebe Camargo chama assim por causa da Hebe, né? Então, o Hércules recebe como... Não ia dar, né? Tal. Entenderam o que Aristóteles está nos dizendo nesse nosso capítulo aqui? Então, rapidamente, passando os olhos para terminar. Então, o que é caquia? Falha na medida e falta de virtude. Como é que é a oposição a isso? O homem virtuoso procura o justo meio, enquanto o vicioso delibera pelo vício. Como é que se manifesta? Por excesso ou falta. Como se cura? O vicioso é incurável porque não se arrepende. O vício é crônico, ele nunca desaparece. A crasia. Crasia é falta de força, quer dizer, no fundo é lassidão. Não é isso? O que é? Falta de deliberação. Diz Aristóteles que a crates, que é o homem que não tem força, conduzido pelas paixões, portanto, ele se deixa levar pelas emoções, como oposto a alguém que decide fazer errado, que é o vicioso. Não é isso? A oposição é o temperante, ecratex, que é o temperante, que domina o que seduz o homem comum. O acrates é dominado pela busca do prazer. Como se manifesta? Absoluta, presente de todos os prazeres, ou relativa, apenas a alguns. Como se cura? O desregrado sente culpa e se arrepende, a não ser que seja obstinado, que é ou teimoso, ou estúpido, ou ruim. O descontrole é intermitente, quer dizer, ele não é nunca contínuo, ele acontece de vez em quando. E o último, que é o caso mais grave, porém sem nenhuma possibilidade de intervenção, é o excesso